Olá, bom dia, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez cá estou para noticiar coisas sobre Angola, Moçambique, o mundo e sempre na boa companhia de todos vocês. É um prazer vos ter aqui, como também é um prazer poder estar com vocês, entrando nas vossas casas, no vosso mundo, no vosso coração e agradecer desde já o carinho que eu tenho tido de todos vocês. Vocês não sabem como é importante ter o carinho e o apoio de todos vocês nesta luta, nesta causa humanitária, quando estamos defendendo pessoas que realmente precisam muito de apoio, como é o caso Mangenas, como é o caso Francisco Guedes, e como são tantas pessoas que eu, Filomena Carreira, como humanitária, como ser humano, porque é tão bom a gente ouvir elogios e dizer: Filó, você é um anjo. Não, gente, pelo amor de Deus, eu estou longe de ser um anjo, muito longe disso. Eu sou um ser humano normal, que acho que devo fazer a minha parte, a minha contribuição, e simplesmente dentro desta minha função ou missão, estou colaborando da melhor forma, dentro daquilo que eu acho que é o certo, para ajudar e colaborar com aquilo que eu acho que é o correto. E hoje, mais uma vez, cá estamos para falar do caso Mangenas. Portanto, eu tinha prometido fazer este vídeo ontem, mas não deixou. Ainda continuo aqui me debatendo um pouco com esta situação, mas não poderia passar hoje sem falar de novo de um assunto. Vocês todos sabem que o Mangenas teve aí com problemas com a Mami. A Mami está comprovado, eu repito, está comprovado que realmente a Mami foi envenenada e a situação teve ali por um trecho. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu resolvi, de uma forma elegante, satirizar um pouquinho com a ministra do Interior. Então vamos lá. Eu vou colocar uns vídeos aqui para mostrar um pouco, vocês verem um pouco. Aqueles que não conhecem de Angola, a ministra do Interior de Moçambique. Quem é a ministra? Vamos lá. Os moçambicanos clamam por uma resposta urgente do governo. A ministra do Interior diz que o governo não está alheio à situação e confirma o encontro com a contraparte sul-africana. Nós solicitamos um encontro com autoridades sul-africanas e foi aceito. Nós teremos uma reunião ainda esta semana para podermos discutir este e outros assuntos. A classe dos magistrados também reagiu aos assaltos e espera avanços significativos no encontro. Eu não acredito que seja vontade e intenção do governo sul-africano. Está a haver ali alguns oportunistas, algumas pessoas mal intencionadas, mas as relações entre Moçambique e África do Sul sempre foram relações de amizade, de cooperação, de solidariedade, e eu acredito que continuará a ser assim. Isso é um assunto que é extremamente delicado, porque é preciso saber quais são as razões, porque podem ser meros bandidos. Nada confirma que aquele discurso que passa, sobretudo pelas redes sociais, seja um verdadeiro motivo. Pode haver um grupo de pessoas que se organizam para assaltar pessoas, e então isso não é propriamente uma posição do Estado. Enquanto isso, o clima de terror aumenta entre viajantes moçambicanos. O que não falta é notícias, né, sobre Moçambique, o cargo desta ministra, e hoje eu resolvi brincar, né, eu resolvi fazer assim, uma pesquisa em cima da ministra, e antes de entrar na questão do assunto, eu resolvi, se vocês tiverem paciência junto comigo, fazer essa pesquisa, né, da ministra. Só um minutinho. Porque é bastante interessante, não é?
Óbvio que tem algumas notícias que são mais velhas. Aqui. Esta eu achei assim sugestiva, sabem? Sugestiva, principalmente por causa do caso do casal Mangenas. Ministra do Interior de Moçambique preocupada com casos de raptos no país. A ministra do Interior de Moçambique admite estar preocupada com a onda de raptos que continua a ocorrer no país. Arsênia Massing assegura que há, contudo, trabalhos em curso para combater este fenômeno. A sério, ministra? A sério? Deve haver. Deve haver. Assim como a senhora tem uma boa relação como ministra do Interior com Angola e com o ministro Laborinho, a deve ter também com a África do Sul. Não é verdade? País este que, até onde sabemos, ministra, também está vivendo uma decadência tremenda. É ou não é verdade? A África do Sul não é mais a mesma dos meus tempos de menina, aonde eu ia passar férias e era um país de primeiro mundo. Hoje a África do Sul, onde eu pude mostrar o vídeo, é isto. Apesar de que as grandes figuras aparecem dizendo: não, nós temos uma relação muito boa, nós somos países irmãos e nós temos uma relação muito boa. Claro que os governos fazem questão de, entre si, as altas figuras, as altas patentes, terem sempre uma desculpa afiada para justificar aquilo que é injustificável. Eu poderia dizer mil coisas, mas esta notícia que a ministra do Interior está preocupada com casos de raptos no país, e eu podendo mostrar o focinho, desculpem, a cara da ministra, foi assim, a que mais me deixou como um flash para apresentar o caso de hoje, que é o que eu venho, óbvio, para justificar a notícia e o vídeo da família Mangenas. Para dar entrada, a introdução, digamos assim, no caso, casal Mangenas. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Filomena Carreira, do canal Sem Fronteiras. Meu beijo a todos, não deixem de dar seu like, compartilhar e, acima de tudo, ajudar para que o casal Mangenas e todo mundo que possa colaborar. Eu tenho dito que o que mais precisa o casal Mangenas neste momento é de ajuda, independente do que eu irei contar e que tem envolvimento, sim, com esta senhora. Hoje, neste momento, o casal Mangenas precisa de muita ajuda. Eu já deixei aqui no canal um vídeo onde eu deixo claro que o casal Mangenas precisa de ajuda, precisa de apoio com alimentos não perecíveis, porque a Mami foi envenenada. E é isso que eu vou falar. A Mami foi envenenada, e foi envenenada por um guarda, tá? Um guarda da imigração. Então, o que acontece? Já mostrei também, tanto aqui quanto no TikTok, que é outra plataforma que eu estou mostrando muita coisa, assim como também no Instagram eu vou mostrando algumas coisas, no Facebook. Este é o guarda que eu tenho aqui em casa, não se espantem, mas isso aqui é normal. Então eu estou mostrando em todas as plataformas um pouquinho da vida do casal Mangenas e todos os trabalhos que eu realizo. Então, o que acontece? Dentro da casa onde eles residem, que é uma casinha, um espaço da imigração, tem guardas lá dentro do espaço que eles vivem, e guardas armados. Mas é feito um rodízio, portanto, eu não sei se é um dia, 2 dias, que fica um, depois vem outro. Tem alguns guardas, pelo que me foi explicado pelo Geni e pela Mami, que são bonzinhos, vamos dizer assim. Sabe aquele cara que é pago
e que infelizmente tem que baixar as orelhas e obedecer a um sistema de imigração, mas que se pudesse não faria aquilo porque não concorda. Nós também temos isso em Angola. Nós também temos gente que não concorda com o sistema do MPLA, mas que está ali porque precisa ganhar o seu salário, que está ali porque precisa do seu ganha-pão, mas que não concorda com o sistema quase que assassino de um trabalho governamental. Portanto, existem guardas que estão ali ao lado do casal e que, se puder, os protege. Mas existem outros que não. E foi um desses guardas que chegou naquele dia à noite em que tanto eu quanto o próprio Geni, fazendo as suas lives, comentou já, que naquele dia à noite chegou para o casal e ofereceu uma comida para o casal. Só que a Geni foi a única que comeu. Comilona! Agora sou eu que te chamo de comilona. Quem mandou tu comer? Mas como é que a gente pode condenar uma pessoa que de repente está com fome? Podemos condenar? Não. Não podemos. Não podemos. Esse guarda se chama Elton. O Elton chegou lá com uma comida que é conhecida como língua de sogra ou folhado. Quando ele chegou, diz a mami, contado pela mami para mim, que ele chegou com aquilo de uma forma até bastante agradável e disse, não, é para vocês, né? É para vocês, mas de uma forma bastante agradável. Ela até achou estranho, porque estava meio fora de hora, mas aceitou. O Geni, na hora, não quis comer, não sentiu vontade de comer, e quem comeu foi a mami. Mas foi questão de algumas horas. Mas algumas horas. E a mami começou a passar mal. Começou a transpirar, começou a sentir dor de barriga, começou a sentir falta de ar, começou a sentir dor nas costas, começou a sentir falta de ar assim constante, começou a sentir todo tipo de sintoma que normalmente isto começa a dar. Começou a sentir aquela dor meio que generalizada no corpo, para não aguentar ficar de pé, até que foi levada para o hospital. A primeira vez ela foi levada para o hospital e foi diagnosticada como se fosse um paludismo, passou um remédio e voltou para casa. Depois, na segunda vez, quando ela foi levada de madrugada, chegou a haver até uma confusão em que o guarda acompanhou, porque foi de madrugada, o guarda acompanhou, e como o Geni é conhecido em Maputo, né, houve, por parte do guarda, uma atitude, e o Geni explica isso, houve uma atitude de pessoas que estavam o Geni junto com ela, o guarda estava junto, e houve gente que reconheceu o Geni e começaram, ingenuamente, por brincadeira, ao reconhecerem o Geni, a querer se aproximar a Geni ou Mangenas, e o guarda deu um tiro de disparo. Mas não foi por ameaça a Geni ou a mami, foi para afastar aquelas pessoas, porque estavam se aproximando muito. E aquilo assustou a mami, acho que ela já estava naquele estado, naquela situação em que se estava sentindo muito mal, aquilo assustou a mami, e ao mesmo tempo assustou todo mundo, né? Porque ele estava com a mami, estava com as crianças, estava com o guarda, assustou todo mundo. Mas, de qualquer forma, aquilo foi para afastar as pessoas que estavam se aproximando muito, e o guarda, que de repente estava sozinho, também tomou a atitude porque queria proteger o Geni, a mami e as crianças, porque não sabia de repente o que estaria acontecendo ou poderia acontecer. Portanto, ali foi um momento de cautela para com a família Mangenas, e que também assustou muito a mami. A mami foi levada para o hospital, houve aquela decorrência, foi aí
que deu aquela decorrência naquele hospital onde a Mami foi internada, e começou toda aquela movimentação da Mami ficar num quarto, depois ser transferida para outra área, quarto não, enfermaria, né? Depois ser transferida para uma outra área da enfermaria, depois aparecer a tal da doutora, não sei se é Geni, mas tenho comprovado os nomes já em outros vídeos feitos aqui no canal, médica essa que fez parte na época do parto, quando a Mami foi para o primeiro hospital, e a médica que fez o parto participou da equipe do parto da Esmeralda. De repente, coincidência caída do céu, essa médica aparece neste outro hospital público, assim do nada. E fica a pergunta: a que propósito esta médica aparece no hospital quando a Mami está passando mal? A que propósito? Estamos falando de uma estrela de Hollywood? Estamos falando de uma pessoa conhecida, uma militante do MPLA que coincidentemente está passando dias em Maputo e é amiga pessoal de algum destes membros da equipe médica ou de alguém conhecido da área médica de algum hospital? Estamos falando de alguém importante para requerer, de repente, vários médicos conceituados de Maputo? Ou estamos falando simplesmente de uma pessoa simples que passou mal e até ali, aquele momento, todo mundo dizia que era só pressão alta? Porque ninguém assumiu, até aquele momento, que poderia ser envenenamento. Pelo contrário. Cada vez que Geni aparecia, diziam para o Geni que ela tinha pressão alta e que ela poderia estar, além de tudo, com problemas previamente mentais. Quando o Geni não estava, ela aparentemente estava bem. Por palavras da Mami, quando o Geni, ou quando diziam a Mami que o Geni ia visitá-la, davam-lhe uma injeção e ela ficava alterada. Quando o Geni aparecia de repente, sem avisar, e não tinham tempo de dar a injeção, a Mami estava calma. Tudo levou a crer que foi tudo muito bem programado pela equipe médica para atestarem que a Mami estava com problemas mentais. Tudo foi programado. E houve ali uma programação desta equipe, aonde, de alguma forma e por algum motivo, foi falado de novo, pela médica, a tal médica que esteve envolvido no caso, quando nasceu a Esmeralda, e que foi, e o Geni viu também, porque encontrou com ela subindo a escada, indo na direção do quarto da Mami, essa médica que esteve envolvida no caso da Esmeralda, do nascimento da Esmeralda, indo na direção do quarto da Mami, foi falado que a Mami teria problemas mentais. Quando o próprio Geni gravou, e eu tenho aqui o vídeo com o áudio, é só uma questão de vocês procurarem, e ele gravou a conversa com a médica e com a equipe médica, onde ele pede alta da Mami, e ele diz: não, eu não quero que a minha mulher continue. Os médicos dizem: não, ela precisa de apoio psiquiatra. Porque dão a entender que a Mami estaria maluquinha. Tentando mostrar que o quadro clínico da Mami era de desequilíbrio mental, além de pressão alta. Eu falo com a Mami e com o Geni quase todos os dias. Quase todos os dias, não. Todos os dias. Mando áudios para eles, uma média de 5 a 6 vezes ao dia, para saber se estão bem, se estão precisando de alguma coisa, como é que a Mami está, se a Mami melhorou, se a Mami não melhorou,
como é que está o Geni, como é que estão as crianças, todos os dias. Depois que a Mami saiu do hospital e que eu recebi as imagens, eu coloquei tanto no YouTube quanto no TikTok. A saída da Mami, tudo o que aconteceu. Um dia depois, com os remédios que passaram, a Mami passou mal de novo. E o Geni foi obrigado, então, a partir para a única solução que existia, com pouco dinheiro, porque ele tem poucas ajudas dos amigos, são poucos os amigos que estão do lado dele. Ele, simplesmente na loucura, pega aquela motoca de uma senhora amiga e com o filho dessa senhora e vai para uma clínica particular. E como ainda existem anjos, e agora eu uso as palavras de algumas pessoas queridas que aqui no YouTube dizem isso, na clínica atenderam eles com o maior carinho do mundo. E aí foi comprovado, sim, que a Mami tinha sido envenenada. Fizeram vários exames, deram um novo tipo de tratamento e nós sabemos como. Aí sim se pode fazer o tratamento para limpar um sistema depois que é envenenado. E é com muita tristeza, que eu me dirijo a este governo moçambicano, sem vergonha, de igual para igual com o governo de Angola, que eu me dirijo à ministra do Interior, Arsênia Massingi. É esse o seu nome, né, ministra? Com muita tristeza que eu me dirijo à senhora e pergunto, qual é a sua intenção? Porque o que me foi dito logo a seguir pelo Geni e pela Mami, isso para ser mais exata, ontem de manhã, quando eu ainda tinha intenções de fazer um vídeo ontem, é que a ministra do Interior, quando soube das notícias que estavam ocorrendo, e principalmente porque a ministra está muito preocupada com a audiência, porque ela está sabendo que o Mangenas e que a própria Mami estão fazendo vídeos, que as notícias estão correndo a nível mundial, que os influenciadores estão trabalhando, que o mundo está sabendo do caso Mangenas. Mas também soube, óbvio, que um guarda teria dado comida, que alguma coisa estaria acontecendo. Então ela resolveu que iria ontem fazer uma reunião com a Procuradora-Geral da República e que ia reunir os guardas da imigração. Com certeza iria também ter, nesta dita reunião, a diretora da imigração. Ela um dia já foi diretora da imigração. Até agora nós não sabemos a conclusão desta dita reunião. E se nesta reunião ela vai mudar guardas, ela vai mudar as diretrizes e em que condições este casal vai viver, se ela vai melhorar as condições dos guardas e também do que como vai ficar a situação do casal Mangenas, ou se ela vai arrochar, piorar a situação do casal Mangenas. Mas eu vou deixar um recado para a senhora ministra. Tudo isso está acontecendo porque a senhora está sabendo que hoje o mundo está de olho no casal Mangenas. A senhora está sabendo que hoje todos os influenciadores estão trabalhando puxado. Se a senhora não sabe o que significa puxado, significa que nós estamos trabalhando 100% no caso Mangenas. Nós estamos trabalhando e de olho 24 horas no caso Mangenas. Estamos trabalhando mundialmente para salvar a pele do casal Mangenas. Estamos de olho na senhora ministra do Interior, Arsênia Massingi. Sabemos que a senhora tem parceria, sim, com o Laborinho. Sabemos, sim, que o narcotráfico existe. Sabemos, sim, que o nosso amigo, porque ele é nosso amigo, Mangenas, está correndo risco tanto em Angola quanto em Moçambique. Sabemos, sim, que existe uma máfia organizada também
em Moçambique por causa do caso Esmeralda. E este é o grande risco que hoje ele está correndo em Moçambique, independente do narcotráfico angolano e do motivo que o levou a fugir de Angola. Hoje o segundo grande risco é por que a senhora está fazendo tanta pressão em não dar asilo político e principalmente em mantê-lo nesse cárcere privado e não dá, não entrega, não dá justificativas, nem certidão de óbito, nada, a senhora não responde a nada sobre o corpinho da filha do casal Mangenas. Logo a senhora, que como eu mostrei aqui um vídeo, é tão preocupada com os raptos que acontecem no seu país. A senhora é ministra do interior. Se a senhora tem vergonha no focinho, se a senhora tem vergonha na cara, a senhora é a primeira a chamar o casal Mangenas, a ficar frente a frente com o casal Mangenas e a dizer, eu, como ministra do interior, responsável por este grande órgão, sou a primeira a querer me responsabilizar por vocês, a dar asilo político para vocês e a principalmente querer saber onde está a sua filha Esmeralda. Mas não é nada disso que a senhora está fazendo. A senhora não justifica aquilo que a senhora vai numa mídia dizer que está preocupada com os raptos que acontecem no seu país. E, no entanto, as notícias que saem é de que esta criança não morreu. A criança está viva. Os pais até hoje brigam e dizem, morremos, mas queremos saber onde está a nossa filha. Então, eu como humanitária angolana, assim como eles, também estou aqui para dizer, quero saber onde está a Esmeralda, ministra. E vou defender Mangenas, vou defender a Mami, porque eu quero saber aonde está a Esmeralda, ministra. E se a senhora é tão preocupada com raptos no seu país, e está aqui a prova e eu fiz questão de mostrar, então, senhora, a senhora seja a primeira a honrar o seu cargo e a bunda que senta num cadeirão e ocupa uma pasta de ministra e diga onde está a Esmeralda. Se a senhora fez uma reunião com os seus guardas, com a procuradora e com a diretora-geral da imigração e está deixando em cárcere privado este casal, então, por favor, não arroche a vida deste casal. Pelo contrário, afrouxe de liberdade, de asilo político e de principalmente a liberdade deles terem direito, se esta menina morreu, a eles terem direito ao corpo da filha. E se agora, com dignidade, com respeito, e deles a filha de volta, para que eles tenham paz no coração. Este é o meu pedido, de mulher para mulher, porque é assim que eu a quero considerar, uma mulher que tem coração, uma mulher que eu não sei se é mãe, mas se não é, com certeza tem pelo menos coração para pensar como tal. Senhora ministra, o meu obrigado, que Deus abençoe, e quero pensar que este recado pode chegar à senhora, porque eu tenho certeza, pelo que andam dizendo, que está chegando. Meu muito obrigado, e vou aguardar que esta possibilidade exista e que esta intenção do meu pedido faça efeito e chegue até a senhora. Obrigado, até o próximo vídeo.